A Bíblia chega a dizer que Deus é amor e que Deus, ele, na sua grande misericórdia, ele enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, vai dizer João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus é amoroso. Então, isto é a base, o amor é a base de todo o plano de redenção. Se Deus não tivesse amor pelo ser humano, se Deus não fosse amor puro, o amor começa em Deus. Se existe amor, é porque existe a pessoa divina. Ele é o criador deste sentimento que não olha para si, mas é um sentimento que acolhe, um sentimento que perdoa, um sentimento que tudo suporta. Paulo disse aos Coríntios que o amor, capítulo 13, tudo suporta. Vamos adiante aqui na nossa fala, no subtópico 2, a redenção no Antigo Testamento. Redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel nos seguintes aspectos. Letra A, resgate para a libertação de um escravo. Letra B, recuperação de um campo. Letra C, resgate de um macho primogênito. Letra D, resgate de alguém que seria condenado à morte. Além disso, é, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. Quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo mal. Letra B, quando Deus declara a intenção de livrar a Israel da servidão do Egito, dizendo: vos resgatarei com braço estendido. Então, a redenção de Deus, ela aparece aqui no Antigo Testamento com todos os textos que ora acabamos de dizer. Eu costumo dizer que Deus não se converteu, Deus não melhorou, porque há quem pense que o Novo Testamento revela um Deus amoroso e bondoso. Como que se no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus não fosse tudo isso. Parece que Deus mudou, Deus melhorou. Há certos pastores, comentaristas, ensinadores que pensam assim. No entanto, a Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. No profeta Zacarias está escrito: eu sou o Senhor e não mudo. Então, quer dizer, Deus não muda, ele não melhora. Deus é amor hoje, mas ele sempre foi amoroso, mesmo na antiga aliança, mesmo no Antigo Testamento. Subtópico 3, a redenção no Novo Testamento. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada com base no preço do resgate pago a Deus, Pai, por Jesus Cristo em sua morte na cruz, cuja obra redentora é declarada no Novo Testamento. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Portanto, o plano de redenção do pecador é o glorioso,
anúncio da obra missionária que está fundamentada no amor de Deus. Então vejamos que este processo de redenção no Novo Testamento terá o seu efeito final por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, por ocasião do arrebatamento, é que a redenção, ou seja, comprar o pecador, redimir o ser humano, terá o seu ponto máximo, no estado de glorificação, em que o crente será glorificado. Ali seremos num estado perfeito, perpétuo de redenção. Então, amados, estamos caminhando para esse dia. A obra de Deus, ela teve um início, ela está tendo um meio, mas ela terá um fim. E fim me refiro quando, por ocasião desta vinda de Jesus, seremos de fato redimidos, santificados plenamente e livres de toda investida, livres do pecado. A visão bíblica no ponto 3, visão bíblica do caráter transcultural da missão, um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. A queda do homem, o dilúvio, a eleição de um povo para abençoar a todos os demais. Após a Torre de Babel, nesses textos, a falha do homem está caracterizada, bem como o juízo de Deus e a sua promessa. Assim, o Deus missionário estabeleceu uma estratégia de abençoar a todos os povos por meio de Abraão. E abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então veja que este Deus missionário, ele tinha uma estratégia, abençoar a todas as famílias da terra. Tudo que envolve missões envolve uma estratégia. Eu gosto desse adjetivo, desta palavra, Deus missionário. No seu propósito, na sua estratégia, ele queria alcançar todas as famílias da terra pelo descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Filho do homem. Então, queridos, Deus é missionário. Deus tem propósitos de alcançar a sua casa, a sua família, a sua vida. Deus é bom e nós somos produtos desse amor e desta obra missionária. A escolha de Israel e sua missão. Por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo de Israel se distinguisse dos outros povos com sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. A promessa estabelecida em Gênesis 17:8 foi invalidada pela apostasia e infidelidade da nação. Por isso, Israel foi levado para o exílio da Síria, enquanto Judá, posteriormente, foi levado para o cativeiro babilônico. Então, vejamos aqui, queridos, que na antiga aliança, Deus, queria que a santidade de Israel,
atraísse o restante das nações. Agora, esse Israel fracassou nesse propósito. Então, são palavras-chave aqui que devem ser esclarecidas. Israel fracassou no propósito. Deveria Israel influenciar as demais nações e fazer com que o Deus de Israel fosse conhecido, a sua Torá, as suas mitzvot, as suas doutrinas, os seus mandamentos. Todavia, Israel fracassou. O legalismo, a religiosidade acabou se apoderando de Israel e afastando as nações de Deus. O próprio Israel se afastou. Por conta disso vieram os cativeiros. Israel, a nação do norte, foi levado para o exílio da Assíria e, posteriormente, Judá para o cativeiro babilônico. Deus puniu Israel e Judá porque falharam no seu propósito de conluir, anexar as nações ao conhecimento de Deus. A escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Essa igreja herdou a incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Então percebamos que Deus transferiu, olha essa palavra, ele transferiu esse ministério missionário à igreja. Ou seja, se na antiga aliança Israel foi escolhido e chamado a nação para evangelizar, fracassaram. Agora, na nova dispensação, na graça, na igreja, Deus transferiu para mim e para você esta incumbência de levar aos perdidos o evangelho, de levar os mandamentos de Deus, o conhecimento do Messias, do Santo de Israel, o Senhor Jesus. Então, nós fomos chamados para ser sal e em um mundo corrompido e ser luz em um mundo de trevas. Então, esse é o propósito da igreja, esse é o meu e o teu propósito. Conclusão: vimos a natureza missionária de Deus desde o início da Bíblia. A partir de uma família, Deus planejou a salvação para toda a humanidade. Isso revela que o plano redentor de Deus está fundamentado no seu excelso e glorioso amor pelo mundo todo. É esse amor que estimula a Igreja de Cristo levar a sério a obra missionária, até que o Senhor Jesus volte. Deus não desistiu do pecador. Por isso, Ele conta conosco, pois é a sua vontade que todos os homens se salvem. Esta é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem, todos, todos. Esse versículo aqui é um dos que derruba com o calvinismo, que pensa que Deus escolheu uns para a salvação e destinou outros para a perdição. Não, Deus deseja que todos os homens se salvem. Todos, todos. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo todo. Deus amou o mundo todo. Então, queridos, muito obrigado
por ficarem até aqui conosco, ouvirem o comentário desta revista semanal da Assembleia de Deus no Brasil e convidando você para semana que vem recebermos a lição de número 3, missões transculturais no Antigo Testamento. Essa será o tema estudado na semana seguinte, permitindo Deus. Muito obrigado, obrigada por você ficar até aqui conosco. Fique na paz do Senhor Jesus.